Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Excel. Nessa aula nós vamos conhecer alguns recursos que tornam o nosso trabalho mais fácil no dia a dia, que facilitam realmente o trabalho no dia a dia. Vamos só observar aqui na célula A1 o texto controle de vendas, apresentado aqui, e como ele é o título da nossa planilha, o ideal é que ele fique sobre toda a planilha centralizado. Nós conhecemos o botão centralizar, que centraliza o conteúdo dentro da célula onde foi digitado, mas hoje nós vemos aqui o botão mesclar e centralizar. Essa ferramenta que transforma, converte todas as células selecionadas em uma célula apenas e centraliza o seu conteúdo automaticamente, tá? Aumentando um pouquinho aqui o tamanho da fonte. Então, mesclar e centralizar, nós encontramos também na nossa caixa de diálogo formatar células logo aqui, mesclar e centralizar. Ok. Nós temos aqui na nossa tabela uma lista de quantidade comprada de alguns produtos, onde foi comprada a mesma quantidade de produtos aqui, então é o mesmo número, 200, que vai se repetir em toda a tabela. Nessas situações, uma tabela muito extensa, para ganhar tempo, poupar trabalho, nós poderíamos apenas copiar o conteúdo e colar nas demais células onde nós precisamos dessa mesma informação. Na nossa barra de opções aqui, nós temos uma ferramenta copiar e a ferramenta colar, tá? Então nós vamos copiar o conteúdo da célula selecionada. Ao dar o comando, a célula fica em destaque com essa imagem pontilhadinha aqui em volta, indicando que o conteúdo está aguardando o próximo comando, onde você deseja colar esse conteúdo. Vamos colar aqui na célula D de dado 4. Clicando no botão colar, o conteúdo se repete aqui na célula. Então, quando você precisar tirar esse efeito, pode pressionar a tecla ESC no seu teclado ou dar duplo clique em uma outra célula qualquer da sua planilha, ok? Bom, para tornar mais fácil o trabalho ainda, porque colar várias vezes aqui ficaria ainda assim trabalhoso, nós podemos dar o mesmo comando, copiar, e ao invés de selecionar uma célula para colar, nós selecionamos todo o intervalo de D5 até D9, e então o comando colar. Então ele se repete em todo o intervalo que você apresentou. ESC para tirar a seleção aqui, ok? Vamos apenas deletar. Para conhecer uma outra forma de colar, você pode utilizar atalhos no teclado, que é o Ctrl C, e pode colar em todo o intervalo com o atalho Ctrl V. Mas você tem a barra de ferramentas também que te auxilia nesse mesmo procedimento, tá? Nós podemos ainda ter a necessidade de mover, ao invés de copiar um conteúdo de um local para as demais células da sua tabela, podemos, como é o caso da célula E10, que está no lugar errado, nós precisamos que o conteúdo fique na célula E9. Então nós podemos mover o conteúdo, nós podemos recortar o conteúdo e colar na célula de destino. Então, além de copiar, nós podemos mover o conteúdo de uma célula para outra através do botão recortar e posteriormente colar, tá? O mesmo comando se aplica, vamos desfazer aqui, o mesmo comando se aplica no teclado através do atalho Ctrl X recorta, Ctrl V cola. Ok? E nós temos ainda uma outra possibilidade para mover um conteúdo. Ao invés de recortar e colar, podemos utilizar o mouse. Então, cada célula selecionada ou grupo de células fica com essa borda mais espessa em volta. Então, posicionando o cursor exatamente na linha, na borda da célula, podemos arrastar o conteúdo de uma célula ou de um intervalo de células, como a nossa tabela. Ok? Desfazendo a alteração. Mover, muito simples também. Vamos fazer o mesmo procedimento aqui, nessa linha, a última linha da tabela, vamos deixá-la próxima à nossa tabela, ok? Então, copiar, recortar e colar. Nós podemos ainda, utilizando a borda da célula, vamos conhecer um outro item, as células selecionadas. Convido você a observar o cantinho inferior direito da célula, ele tem um ícone diferente, um quadradinho pontilhado. Posicionando o cursor nesse ícone,
o seu cursor muda de aparência, fica esse maisinho, essa cruzinha, clica, segura e arrasta para baixo, para o lado, para cima, para qualquer direção, e ele vai copiar o conteúdo. Esse ícone da célula, essa parte específica da sua célula, chama-se alça de preenchimento. Então ela preenche as demais células com aquela informação pré-definida ali, programada na célula ativa, ok? Essa alça de preenchimento tem mais de uma opção. Na nossa tabela, na coluna A, nós temos o código dos produtos a serem vendidos nessa empresa, e o código é uma sequência numérica, né? Começando no número 1 e o 2, que já estão pré-definidos aqui. Tendo pelo menos dois números, os dois primeiros números da sequência, selecionamos então estas células e podemos usar a alça de preenchimento. E ela completa a sequência até onde você precisar, tá? Então nós tínhamos aqui o número 1 e o número 2, ele completou na mesma sequência. Posso acrescentar aqui o número 3 e o número 5, né? Dois números ímpar ali, de 2 em 2, nós podemos usar a alça de preenchimento e os números vão em sequência de 2 em 2, número ímpar, né? Então você pode utilizar a alça de preenchimento numa coluna, você pode utilizar ela na linha também. Então vamos ver um exemplo. A sequência é aplicada da mesma maneira, ok? Vamos limpar aqui as nossas células e nós vamos observar que essa alça de preenchimento se aplica também a texto, não só a número, né? Então vamos utilizar aqui a alça de preenchimento, completando a sequência em texto também. É claro que não se aplica a nossa tabela, vamos desfazer a alteração feita. E olha só, nós podemos ainda personalizar qual parte do conteúdo nós queremos colar daquilo que foi copiado. Por exemplo, selecionando, vamos copiar aqui todo o conteúdo de B2 até B9. Damos o comando, então, copiar. Vamos clicar aqui na célula H2 e o padrão, o comum que nós já conhecemos, é colar. Clicar direto no botão colar. Conteúdo, como já esperado, né, a gente cola direto nas células como já estava programado. Porém, a possibilidade, considerando que ainda está disponível para colar o conteúdo, enquanto a linha pontilhada está ativa, o conteúdo está disponível para ser colado, nós podemos escolher, definir o que exatamente nós precisamos colar, tá? Temos aqui a opção, por exemplo, colar sem bordas. Então o que acontece? Toda a formatação ela permanece, o conteúdo copiado permanece e as bordas não. Então nós podemos copiar sem as bordas. Uma outra possibilidade, ainda está ativa aqui, disponível para colar, nós podemos colar apenas o conteúdo. A opção aqui, colar valores, colamos apenas o conteúdo sem formatação alguma. Inclusive o negrito que estava aqui na palavra produto não está mais ativo, né? Então você pode personalizar qual área dos itens você quer colar. Outra opção muito bacana, muito interessante, é a opção transpor. Você pode colar o conteúdo que estava antes em uma coluna, ele vai ser disposto em uma linha. Então nós alteramos aqui, nós vamos transpor a posição dos itens, do conteúdo das células, tá? E vice-versa também, o conteúdo de uma coluna é colado em uma linha e o conteúdo de uma linha é colado em uma coluna. Apenas para confirmar, vamos selecionar esta área da tabela, que está em uma linha. Vamos dar o comando para copiar e vamos colar aqui, ó, em uma coluna. Transpor é a opção, ok? Então, além do comum, além do convencional, nós podemos personalizar a forma de colar o conteúdo, ok? Nós vamos encerrando a aula por aqui e aguardo vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço e até lá!